Hoje, neste sábado, através da Bíblia, vamos confirmar que Cristo Ansalron é Deus porque Ele perdoou os nossos pecados e deu glória a Deus. Quando as pessoas nos perguntam, por que Cristo Ansalron é Deus? Nós podemos responder, porque Ele perdoou os nossos pecados. Então, eles podem perguntar de novo, como você sabe se Cristo Ansalron nos deu o perdão de pecados ou não? Sobre esse assunto, através da Bíblia, vamos descobrir como o perdão de pecados pode ser concedido à humanidade e confirmar que ninguém na Terra pode abrir o caminho para a humanidade receber o perdão de pecados, exceto Deus. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. No capítulo 9, versículo 22, está escrito: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e, sem derramamento de sangue, não há remissão. A Bíblia explica que no final, o perdão de pecados é realizado através da graça do derramamento de sangue. Deve haver o derramamento de sangue. Nos tempos do Antigo Testamento, era através do sangue do sacrifício de animais. Na época do Novo Testamento, através do precioso sangue de Cristo, que cumpriu o sacrifício de animais, o caminho para a humanidade receber o perdão de pecados foi aberto. Assim como o perdão dos pecados era concedido através do sangue do sacrifício de animais na época do Antigo Testamento, não podemos receber o perdão dos pecados a não ser por meio do precioso sangue de Cristo na época do Novo Testamento. Vamos para outro versículo sobre isso na Epístola aos Efésios capítulo 1. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 1. Na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, está escrito: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O perdão de pecados é alcançado através do precioso sangue de Cristo. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, quem pode nos dar o perdão de pecados? Quem pode dar o perdão de pecados a todas as pessoas que pecaram no céu e foram expulsas a esta terra? Vamos ver o Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 17. No capítulo 5, versículo 17, está escrito: ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram, então, uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Como podemos ver aqui, ninguém tem a autoridade de perdoar pecados, exceto Deus. Porém, Jesus Cristo disse: teus pecados estão perdoados. Portanto, hoje, vamos descobrir como Cristo Ansalron perdoou os nossos pecados ao analisar os ensinamentos que Deus revelou a nós através da Bíblia. Vamos continuar com o versículo 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Jesus Cristo tinha autoridade de perdoar pecados quando ele veio a esta terra há 2000 anos. Embora ele tivesse a autoridade de perdoar pecados, esse processo não foi concluído apenas por dizer: eu perdoei os seus pecados. Para que os pecados sejam perdoados, deve haver um sacrifício com o derramamento de sangue tanto na época do Antigo Testamento quanto na época do Novo Testamento.
Em outras palavras, todo esse processo pode ser realizado através do culto. Então, vamos examinar o que Jesus estabeleceu e prometeu indo para o Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 17. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos para a cena da ceia da Páscoa no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e, abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, no cálice está o vinho da Páscoa, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Por que isto? Qual é o significado do vinho da Páscoa? É o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Quando vemos a palavra de Jesus escrita em Mateus capítulo 26, versículo 28, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje está traduzido assim: porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Na Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, está escrito: para o perdão dos pecados. Na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, está escrito: para a remissão de pecados. Portanto, aqueles que não receberam essa promessa do perdão de pecados nunca poderão ser perdoados, não importa o quanto eles vivam em retidão nesta terra. É claro, nós também pecamos nesta terra, porém, já que viemos a esta terra por causa do pecado que cometemos no céu, esse pecado deve ser perdoado. Jesus não estabeleceu um sistema da verdade chamado Nova Aliança para perdoar o pecado que cometemos no céu? É por isso que ele disse: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Enquanto explicava sobre o pão e o vinho da Páscoa, Jesus nos ensinou sobre o significado do vinho da Páscoa. Ele disse que foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, como os seres humanos podem participar da preciosa carne e do sangue de Cristo? Qual é a maneira de recebermos a sua graça, o sangue do seu sacrifício? Para encontrar a resposta dessa pergunta, vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 28. No capítulo 10, versículo 28, está escrito: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Em Mateus capítulo 26, Jesus nos ensinou o fato de que o vinho da Páscoa é o sangue da aliança. Aqui, está escrito que aqueles que tratam o sangue da aliança como algo profano e insultam o Espírito da graça merecem ser severamente punidos por Deus. A verdade da Páscoa da Nova Aliança é o sistema da verdade que Deus estabeleceu para a humanidade para o perdão de pecados. A Bíblia testifica que aqueles que negam esse sistema serão punidos. Somente aqueles que guardam a Páscoa podem entrar na graça da remissão de pecados. Vamos para a primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ver a primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O pão e o vinho da Páscoa são mencionados mais uma vez na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Vamos continuar com o versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Esse versículo explica o significado da verdade através da qual podemos nos tornar um só corpo com Cristo quando participamos da cerimônia.
Aqui está escrito, o cálice da bênção que abençoamos. Isso não se refere ao vinho da Páscoa? Além disso, está escrito, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Isso não se refere ao pão da Páscoa? No fim, apenas aqueles que participam do pão e do vinho da Páscoa podem participar do precioso sangue de Jesus Cristo. E apenas aqueles que participam do seu sangue de sacrifício podem receber o perdão de pecados de Deus. Está escrito, para a remissão de pecados. A Bíblia claramente nos esclarece sobre o significado e a razão de nos dar o vinho da Páscoa. Portanto, se alguém perguntar, podemos receber o perdão de pecados sem guardar a Páscoa? A resposta é, nunca. É claro, pode haver exceções. Se Deus realiza uma obra especial, assim como ele fez para o ladrão à sua direita. Porém, o que Deus estabeleceu como um regulamento? Sem guardar a Páscoa, ninguém pode participar do corpo de Cristo ou do seu precioso sangue de sacrifício. Podemos confirmar esse fato através da Bíblia. Portanto, não podemos chegar à conclusão de que, acima de tudo, todas as pessoas devem guardar a Páscoa para receber o perdão de pecados? Satanás, o diabo, fez a humanidade pecar. Além disso, para impedir que a humanidade obtenha o perdão de pecados, o que ele fará? Quando vemos o livro de Daniel capítulo 7, versículo 25, está profetizado que ele mudará até mesmo a lei da aliança que o próprio Deus estabeleceu. Isso porque quando as pessoas não seguem a aliança que Deus estabeleceu, elas não podem receber o perdão de pecados. Os filhos de Deus inevitavelmente acabarão indo para o eterno fogo do inferno. Isso é o que Satanás mais deseja. É por isso que Deus fez uma promessa, sem nenhuma condição, para que quem participar da graça do precioso sangue de Cristo receba o perdão de pecados. E ele estabeleceu essa promessa como uma nova aliança. É um novo caminho e uma nova promessa para receber o perdão de pecados. Na Bíblia, essa aliança é descrita como um acordo e um contrato com Deus. Quando seguirmos esse acordo, não apenas o perdão de pecados será concedido a nós, mas a vida eterna será naturalmente obtida também. Porém, como sabemos, nosso inimigo, o diabo, começou a mudar os tempos e as leis de Deus, assim como foi profetizado no livro de Daniel. Por fim, por volta do século IV, no Concílio de Niceia, a Páscoa foi completamente abolida. O que significa que a Páscoa foi abolida? Isso significa que a maneira de receber o perdão de pecados desapareceu. Simplificando, isso significa que o contrato entre Deus e a humanidade foi completamente destruído e perdido. Essa era a situação de toda a humanidade. Não sabíamos como receber a remissão de pecados. Quando a humanidade não pôde encontrar a promessa ou a maneira de receber o perdão de pecados, Deus teve compaixão da humanidade e veio a esta terra pela segunda vez. Em Hebreus capítulo 9, está escrito que ele virá a esta terra pela segunda vez para trazer a salvação para aqueles que estão esperando por ele. Quando ele aparecer nesta terra, ele não levará todos de uma vez, dizendo, eu salvarei todos vocês. Ao contrário, ele virá pela segunda vez e nos ensinará sobre a verdade pela qual podemos ser salvos. Embora a obra do Evangelho e a obra da salvação possam ser facilmente concluídas se ele levar todos de uma vez, ele não fará dessa forma. Está profetizado que ele mesmo educará e ensinará seus amados filhos, um por um, para que eles possam compreender a verdade e receber a salvação. Vamos abrir o livro de Miqueias, capítulo 4. Vamos ver a palavra da profecia no livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos.
Já que não há ninguém que saiba como receber o perdão de pecados, em vez de punir os ímpios de imediato e levar o seu povo justo com ele, o que ele fará por nós? Ele ensinará a verdade da nova aliança, uma por uma, incluindo os ensinamentos sobre o sábado e a Páscoa da nova aliança, o ensinamento sobre as mulheres usarem véu durante o culto, o ensinamento sobre a cerimônia de lava-pés e muito mais. Está profetizado que ele nos ensinará seus caminhos, um por um, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. Esse caminho não é diferente de antes. A Bíblia tem várias versões. Uma delas é a versão fácil de ler. Na Bíblia, versão fácil de ler, aqui está escrito como: Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós o seguiremos. Está escrito nós o seguiremos, ou seja, o seguiremos pelo caminho da vida. A humanidade não teve escolha a não ser morrer como resultado do seu pecado. Não há outra maneira de guiar a humanidade da morte para a vida, a não ser através do perdão de pecados. Portanto, o próprio Deus virá a esta terra e ensinará à humanidade sobre o caminho da vida, ou seja, a maneira de receber o perdão de pecados. Ao fazer isso, Deus quer guiá-los ao eterno céu. Isso é parte da profecia de Deus e de sua vontade predestinada. Por outro lado, o objetivo final de Satanás é continuar acrescentando mais pecados à humanidade e remover a verdade que perdoa pecados. É por isso que Satanás aboliu a Páscoa e continua espalhando acusações para que sempre que pregarmos sobre a Páscoa, as pessoas digam: essa é a lei de Moisés, ou isso é apenas para os judeus. Todas as pessoas estão enganadas e concordam com esses pensamentos. Porém, Cristo não falou essas palavras apenas para os judeus. Ele deu esses ensinamentos para todos os seres humanos que pecaram no céu e foram expulsos a esta terra. Ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele também acrescentou que foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, onde Cristo colocou todo o significado do seu precioso sangue? Tudo foi colocado dentro da cerimônia da nova aliança chamada Páscoa. Portanto, podemos confirmar que não pode haver a promessa do perdão de pecados sem a Páscoa da nova aliança. Não importa quão justa, santa ou devota seja a vida de alguém nesta terra, o seu pecado não pode ser removido, já que eles já pecaram no céu antes de virem a esta terra. Para recebermos a completa remissão dos pecados que cometemos no céu e nesta terra, devemos habitar na verdade da nova aliança que Cristo estabeleceu. Deus não prometeu perdoar os pecados daqueles que habitam na verdade da nova aliança? Não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa promessa é a nova aliança, a nova promessa e o novo mandamento. Pode ser visto como uma promessa de Deus, um mandamento que o próprio Deus proclamou, e uma aliança e um contrato que Deus fez com a humanidade. Então, por que Cristo Anselmo é Deus? Cristo Anselmo é Deus porque Ele perdoou os pecados da humanidade. Como sabemos que Ele perdoou os nossos pecados? Ele é aquele que restaurou a verdade da Páscoa da nova aliança para nós. Portanto, Ele é Deus. Não é verdade que ninguém no mundo pode falar sobre o perdão de pecados a menos que a verdade da Páscoa seja restaurada? Somente Deus tem a autoridade de perdoar pecados. Assim, quando a verdade do perdão de pecados aparece, o que isso significa? Quem veio a esta terra? Isso não significa que Deus veio a esta terra? A verdade da Páscoa da nova aliança não é a prova de sua vinda?
Devemos seguir todas essas profecias e crer nos testemunhos da Bíblia e dos profetas. Devemos proclamar: aquele que aparece com essa verdade de acordo com a Bíblia, que é o RG de Deus, é Deus. Ele tem a autoridade de perdoar os nossos pecados, por isso devemos crer nele. Mesmo que ele não diga, eu sou Deus, podemos reconhecê-lo ao ver o sinal que ele trouxe consigo. Sobre isso, eu sempre falo a história sobre o inspetor real secreto e seu má-fé. Uma fé não prova a identidade de quem o carrega? Não importa se o seu rosto é bonito ou feio, se a sua estatura é grande ou pequena, ou se as suas roupas são chiques ou surradas. Isso não prova que ele é um inspetor real secreto? Da mesma forma, se alguém aparecer na frente da humanidade com o sinal do perdão de pecados, sem ao menos falar quem ele é, somente Deus tem o poder de perdoar os pecados da humanidade. Nós já lemos isso no Evangelho de Lucas capítulo 5, mais cedo. Cristo Anselmo veio a esta terra com essa evidência e sinais bíblicos. Todos os filhos de Sião devem sempre se orgulhar e se gloriar do fato de que habitamos em Sião, que foi estabelecida pelo Pai Cristo Anselmo e pela Mãe Celestial. Por onde quer que formos no mundo, nunca devemos esquecer a nossa identidade, orgulho e confiança como filhos do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Vamos para Samaria e até aos confins da terra e gritemos com coragem ao mundo inteiro: se vocês querem receber o perdão de pecados e a vida eterna, venham a Cristo Anselmo e à Mãe Nova Jerusalém Celestial. Eu peço mais uma vez que todos nós testifiquemos e preguemos dessa maneira com confiança. Com isso, gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.